Eu nem esperei terminar o jogo no Mané Garrincha para gravar esse vídeo aqui. Estou gravando aos 35 minutos do segundo tempo, Botafogo ganhando de 2-0, não me interessa mais o que vai acontecer, para eu fazer a análise que é a mais importante. Como o Vasco pode estar perdendo um jogo por 1-0 e tirar do banco de reservas para tentar reverter o quadro Matheus Cocão e depois o Alex Teixeira? Aonde é que o Vasco vai chegar com esses jogadores como as primeiras opções do banco de reservas para reverter o quadro? O Matheus Cocão, que é volante, entra no lugar de um zagueiro. Ou seja, também não temos zagueiro no banco de reservas. Há que se fazer esse improviso. Olha, eu estou muito chateado com o que eu vi no Vasco hoje. E decepcionado e frustrado, porque a imagem que eu tinha, a última imagem, foi da partida que o Vasco fez contra o São Paulo no Morumbi. E o Vasco, naquela oportunidade, passeou em São Paulo com o Fernando Diniz tendo 12 dias para melhorar o time. E melhorou. 12 dias para treinar a equipe. E a equipe foi muito bem, só que foi algo fora da curva. Tá claro, porque agora com 30 dias, períodozinho de folga, treinamento, com 30 dias no total entre um jogo e o outro, o Vasco apresentou um futebol muito abaixo daquele no Morumbi. Então aquele jogo em São Paulo foi um ponto fora da curva. É aquele jogo espetacular que você faz, como às vezes também tem aquele ponto fora da curva de um jogo horroroso que você faz. Nem foi horroroso assim, já viu o Vasco jogar pior outras vezes, mas foi decepcionante. Eu achei que o Vasco estivesse numa linha crescente. Mesmo aceitando que o Botafogo é muito melhor do que o time do São Paulo, mesmo reconhecendo que o orçamento do Botafogo é maior do que o do Vasco, que o time do Botafogo é melhor que o time do Vasco, que o Botafogo veio de uma Copa do Mundo, que ganhou do Paris Saint-Germain, que provavelmente o campeão europeu será o campeão do mundo, muito provavelmente o Vasco enfrentou esse adversário. Mas o que o Vasco mostrou, ou o que o Vasco não mostrou, o que o Vasco deixou de mostrar, me deixou altamente frustrado, decepcionado e preocupado para o jogo da próxima terça-feira no Equador. Por quê? Os treinamentos que o Fernando Diniz precisava fazer já foram feitos para os jogos contra o Botafogo e contra o Del Valle. O Vasco não vai treinar dentro do avião. O Vasco viaja depois do jogo contra o Botafogo para Quito, desembarca amanhã, treina à tarde e depois um treininho na segunda para jogar na terça. O Vasco não vai ter treinos para o jogo diante do Del Valle. O que tinha que ser feito, foi feito. E o futebol que o Vasco não apresentou, não é nem o futebol que apresentou, o futebol que o Vasco não apresentou hoje, puxa vida, ficou muito aquém. Primeiro que foi o mesmo time que iniciou a partida diante do São Paulo. Na escalação, né, já me confortou. Pô, legal, Fernando Diniz encontrou o time ideal, se baseando naquilo que foi mostrado no último dia 12, lá no estádio do Morumbi. Mas o que se viu em campo, a defesa batendo cabeça, literalmente, né? Teve uma bola no primeiro tempo em que dois jogadores do Vasco, Hugo Moura e João Vitor, os dois juntos na mesma bola contra um jogador do Botafogo. Um deu cabeçada no outro. Não à toa. É porque a defesa está desarrumada. Jogadores batendo cabeça. Aos 23 minutos do primeiro tempo, há um bate-papo muito interessante. Fernando Diniz chama os 4 jogadores ofensivos do Vasco, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Verratti e Rayan. Imaginei que ali teríamos uma outra movimentação, uma movimentação melhor, e não aconteceu. O Vasco, em momento algum, conseguiu criar. Tanto é que o Felipe Coutinho deu chutes de fora da área. 3, se não me falha a memória. O que isso quer dizer? Que ele não encontra melhor jogada, que ele não encontra penetração, porque, né, não tem ou não teve variação. E isso me incomodou demais. O sistema defensivo do Vasco não funcionou, o time correndo para trás a todo instante, o time correndo para trás todo momento. O Vasco, nesses 30 dias,
não teve melhoria. Foi aquele Vasco antes do jogo diante do São Paulo. Mas o pior é você olhar para o banco de reservas e trazer programado Matheus Cocão. Você está perdendo por 1-0, vou botar o Matheus Cocão. E aí, né, o time não consegue render. O que você faz? Vem Alex Teixeira. Ou o Vasco sai no mercado para contratar, ou a gente vai sofrer. Ou o Vasco corre atrás de boas contratações, ou vai ser sofrimento. Não tem a menor condição de você tirar do banco de reservas as primeiras opções, Matheus Cocão e Alex Teixeira, quando você precisa reverter o jogo. Se o Vasco estivesse ganhando a partida, precisa, né, ter uma contenção, beleza. Entra aí Matheus Cocão, tá tudo certo. Mas precisando ganhar, precisando vencer. E aí ele entra no lugar de um zagueiro. Isso me chamou a atenção também. E o zagueiro que o Vasco contratou? E outros zagueiros que lá estão? Que janela é essa que o Vasco vem fazendo? Que janela é essa que o Vasco vem fazendo? Não, que na atual o Vasco não fez, né? As janelas anteriores, onde as contratações elas não jogam, com exceção do Nuno Moreira. Aí você tem o Lloyd Augusto, contratado. E aí ele viaja para Angola, ok, houve um problema, né, com a mãe dele, ele retorna e não vai para o jogo, não vai sequer para a viagem para o Equador. Chegou no meio da semana, não dá para jogar contra o Botafogo, beleza, mas também não vai para o Equador. Ele não é uma opção. Jogador recém-contratado. E aí eu não estou fazendo uma crítica ao Lloyd Augusto. Estou fazendo uma crítica de quem contratou. E quem contratou o Máximo Domingues? Né, que também não é mais uma opção, já está até emprestado. E quem é que contratou outros jogadores como Emerson Rodrigues? E quem é que contratou Jean Davi? E o Vasco vai contratando. E eu ouço, Vasco não tem dinheiro. Vasco não tem dinheiro. Mas o Vasco está contratando para botar em campo quem? Matheus Cocão e Alex Teixeira. Faça-me o favor. Faça-me o favor. Estou muito preocupado com o futuro do Vasco ao longo do ano, tanto na Copa Sul-Americana, quanto na Copa do Brasil e, é claro, no Campeonato Brasileiro, porque sem contratar não tem jeito. Não adianta ficar 30 dias treinando, não adianta fazer pré-temporada, dar folga, porque esse time não vai andar com o elenco que tem. O Vasco não tem 11 bons jogadores. 11. Quem vier do banco de reservas vai fazer com que o time jogue ainda pior. Porque o Vasco não tem 11, vai ter que ter 14, 15, para que o jogador que vinha do banco mantenha a equipe, né, no bom nível. O Vasco não tem 11, olha, Matheus Cocão e Alex Teixeira para reverter o resultado de um jogo, brincadeira. E olha que o Vasco perdeu o jogo, o Fernando Diniz não fez 5 alterações, né? O jogo está terminando aqui, eu estou me antecipando. Não fez as 5 alterações. Culpa de quem? De quem formou esse elenco desastroso aí. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.